Nesse instante, eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 11 a 22, aonde a Palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar nesse instante. Pai amado, nós te damos graças pela maravilhosa oportunidade que nos concede de, nesse momento, diante da Tua Palavra, refletirmos sobre o que o Senhor espera de nós, sobre o que o Senhor deseja para nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te suplicamos, em nome de Cristo, que derrame sobre cada um de nós a iluminação do Teu Santo Espírito, para podermos compreender a Tua vontade. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Em nossas reflexões sobre a carta de Paulo aos Efésios, temos visto o louvor de Paulo pelos benefícios de Deus sobre a igreja, por meio de Cristo Jesus. A intercessão em favor dos crentes de Éfeso e a nova vida que é fornecida por meio de Jesus Cristo aos eleitos de Deus. Agora Paulo está tratando da união que existe por meio de Cristo entre judeus e gentios. Paulo nos mostra que fomos atraídos por Deus, que em Cristo é nos dado paz verdadeira, e por meio dele pertencemos a uma nova, diferente e imensa família. Percebamos que, em primeiro lugar, o Senhor nos traz relacionalmente para perto de si. Uma nova família em Cristo. É o que nós passamos a ver, então, em Efésios, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 22. Uma nova família em Cristo. E o primeiro ponto que eu quero destacar nesse momento é que nessa nova família em Cristo, nós vivemos perto de Deus. Uma nova família em Cristo, vivendo
perto de Deus. Versículo 11 a 13 de Efésios, capítulo 2, nos diz da seguinte maneira: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo se dirige aos cristãos de Éfeso, convocando-os a lembrar de quando viviam conforme a inclinação da própria vontade. É um momento de grande contraste, como quem diz: vocês estavam mortos e foram vivificados. Viviam escravos do pecado, mas agora estão livres. Em relação ao estado anterior, vocês eram chamados de incircuncisos por judeus não convertidos e que possuíam apenas o sinal da aliança, mas não a vida de piedade que Deus exige de todos nós. Paulo explica que naquele tempo os cristãos de Éfeso eram tão desconsiderados pelos judeus e sua miséria era tão imensa que eles viviam sem Cristo, sem cidadania, sem amigos e sem esperança em Deus. O fato evidente aqui é que estes cristãos, antes de conhecerem a Cristo, desconheciam completamente a maior das alegrias do povo santo, que é a segurança do amor de Deus, anunciada também aos romanos por Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 nos diz da seguinte maneira: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os efésios, antes de serem vivificados por Cristo, estavam excluídos das bênçãos que recaía sobre o povo de Deus. Viviam sem cidadania cristã, não eram contados entre o povo do Senhor, e por isso viviam como estranhos à própria aliança de Deus. Não desfrutavam da amizade com o Criador. Observe o que diz o Salmo 25 sobre a intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Antes de terem a Deus, os crentes de Éfeso não conheciam experimentalmente a aliança do Senhor. Consequentemente, não tinham esperança e viviam como sem Deus no mundo. Deus já havia escolhido-os na eternidade. Esta é uma realidade exposta desde Efésios, capítulo 1, versículo 4. Cristo já havia morrido por eles na cruz, e isso está exposto em Efésios 1, versículo 7. Porém, antes de serem iluminados pelo Espírito de Deus, eles viviam como mortos espiritualmente e sem Deus no mundo, no sentido em que não possuíam o verdadeiro conhecimento de Deus. Portanto, sem a santidade, sem a justiça, sem a paz e sem a alegria da salvação. Diante dessa situação, é que Deus, por meio de Cristo, os traz relacionalmente para perto de si. De um estado de morte para a vida. De longe para perto do Senhor.
Cristo aproxima de si seus eleitos e lhes concede todas as bênçãos espirituais por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. É o Senhor que, por intermédio do seu Filho amado, traz para perto todos quanto deseja. O princípio teológico que encontramos aqui é também aplicável em nossa vida hoje. O Senhor nos trouxe para perto de si, nós que andávamos distante do Senhor. A exigência de Paulo é estendida a nós hoje. Recordemos de como vivíamos baseado em nossos próprios princípios e conceitos. Princípios e conceitos de verdade, justiça, ética, santidade. Porém, éramos desconhecedores dos maravilhosos e elevados princípios do Senhor. Mas Deus amorosamente se revelou e nos atraiu para si. Que tremendo amor! Que tremenda maravilha do Senhor sobre a nossa vida! Um amor imensurável, uma graça imensurável. Já não estamos mais isolados e pertencemos a uma imensa família. Hoje conseguimos entender com clareza o que o profeta Jeremias disse há tanto tempo atrás. Jeremias, capítulo 31, versículo 3, onde a palavra de Deus diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Nessa nova e imensa família, da qual o Senhor nos faz ingressar, experimentamos a verdadeira paz que excede todo o entendimento. O Senhor nos tira da situação que estávamos, nos atrai para si, nos coloca dentro de uma família de sangue, o sangue de Cristo, e nos faz vivenciar a paz verdadeira. Observe capítulo 2 de Efésios, versículo 14 a 18. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo continua expondo aos crentes de Éfeso a respeito dessa nova unidade realizada por meio de Cristo, por meio do sangue derramado na cruz, e abertamente trata a maior de todas as divisões que a nova igreja poderia enfrentar, ou seja, a divisão existente entre judeus e gentios. Entre aqueles que eram considerados pertencentes à linhagem de Abraão e aqueles que eram acrescidos à igreja pela fé semelhante à de Abraão. A divisão entre judeus e gentios era tão grande que Paulo chega a fazer a menção de inimizade entre as duas partes. Eles não se davam. Havia o mesmo pensamento das duas partes, criando aí uma situação de inimizade. Eram inimigos declarados. Em Jerusalém,
Havia até mesmo uma barricada que separava os gentios do próprio templo, e sobre o qual havia uma inscrição ameaçando de morte a qualquer gentio que tentasse ultrapassar os limites. Nessa placa dizia da seguinte maneira: nenhum estrangeiro pode ir além dessa barricada que circunda o santuário e seu conteúdo. Todo aquele que for surpreendido na tentativa de fazê-lo será o próprio responsável por sua subsequente morte. Os judeus muitas vezes ocupavam o lugar destinado aos gentios com o comércio de animais destinado ao sacrifício. Haviam esquecido a palavra de Deus anunciada pelo profeta Isaías e recordada por Cristo no Novo Testamento. Jesus, certo dia, ao aproximar do templo e observar os vendedores de animais ocupando esse local, energicamente expulsou os cambistas e citou a passagem do profeta Isaías, que diz: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E essa passagem está em Marcos, capítulo 11, verso 17, onde Jesus relembra a passagem de Isaías. Por outro lado, os gentios também alimentavam sua indignação e hostilidade contra os judeus, afirmando que eles eram inimigos da raça humana. Os gentios acusavam os judeus de que eles não se davam com ninguém, além de outro judeu. Dominados por uma disposição hostil para com todo mundo. Era assim que os gentios consideravam os judeus. Pois bem, diante de tudo isso, aos crentes de Éfeso, Paulo afirma categoricamente que toda esta inimizade é destruída por meio de Jesus Cristo. Cristo traz paz sobre a guerra e edificação entre homens a quem ele se revela. Em Cristo, tanto judeus como gentios têm acesso ao Pai Celestial. Vejam o que Paulo escreve aos cristãos de Corinto a esse respeito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A palavra de Deus nos mostra que Cristo não fornece simplesmente a paz aos homens. Ele é a própria paz. À medida que os homens são atraídos por Deus e passam a viver conforme os princípios do Senhor, eles passam a encontrar paz com o Criador e, desse modo, também um ponto de contato com o seu semelhante. Mesmo que anteriormente tenha tido barreiras que os separassem, como raça, cor, posição social ou até mesmo credo. Cristo de fato veio trazer paz com Deus e entre o seu povo. Isto é apresentado também nos evangelhos, de modo muito claro em Lucas capítulo 2 e versículo 14, onde a palavra de Deus diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aplicando isto à nossa vida, percebemos que no mundo temos aflição, mas no Senhor encontramos paz.
No corpo de Cristo, que é a igreja, devemos desfrutar dessa paz. Essa paz que existe vivendo uma nova comunidade que cresce para louvor da glória de Deus e para mostrar ao mundo uma nova sociedade em que os princípios de Deus são vividos de modo intencional. No corpo de Cristo, que é a igreja, não pode haver divisões, pois uma das suas características essenciais é a unidade. Todos devem caminhar em uma mesma direção, que é a busca da santidade, no crescimento gradual do relacionamento com Deus e com o seu irmão. No corpo de Cristo, que é a igreja, há muitas áreas para exercermos os nossos dons como servos de Deus. Estas várias áreas de atuação não são isoladas umas das outras, mas sim interrelacionadas. Se desenvolvem juntas e devem apontar sempre para a glória de Deus. Existe um cântico antigo e que as crianças geralmente aprendem com os professores de escola dominical, que diz: eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Esta é, em grande parte, a realidade vivencial na Igreja de Cristo. Uma unidade, um interrelacionamento, em que todos nós nos aproximamos de Deus relacionalmente, e à medida que fazemos isso, fortalecemos o nosso relacionamento uns com os outros. Por fim, olhemos para o verso final, ou para os versos finais de Efésios capítulo 2, e percebamos que esta nova família de que Paulo está se referindo como sendo a igreja, não somente se caracteriza por nos atrair para Deus, nem somente por nos pacificar com Deus e gerar uma comunidade pacífica entre si, mas também de ser edificada em Cristo, alicerçada em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, veja o que a palavra de Deus nos diz. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que Paulo está afirmando é que a igreja de Éfeso, formada por gentios, não é uma nova e separada igreja do Senhor Jesus. Os membros da igreja de Éfeso fazem parte de um mesmo povo, que, sendo fiel ao Senhor e seus mandamentos, glorificam a Deus, reunindo-se em Jerusalém, como em qualquer outro lugar. A igreja de Éfeso, formada por não-judeus, faz parte da família de Deus e está igualmente alicerçada sobre o mesmo fundamento sólido que é Jesus. Os verdadeiros ensinamentos que dos apóstolos e profetas do Novo Testamento direcionam a vida dos crentes judeus são os mesmos para os crentes de Éfeso. Não há diferença, não há mudanças. Aquilo que os profetas do Novo Testamento, aquilo que os apóstolos do Novo Testamento, aquilo que Jesus ensinou no Novo Testamento, a igreja de Jerusalém, aos judeus, é o mesmo alicerce para os gentios de Éfeso.
Jesus é apresentado como sendo a pedra angular, uma pedra de construção de um novo templo. Esta é uma ilustração emprestada da engenharia civil da época. A pedra angular, apresentada por Paulo, é uma pedra colocada na esquina do fundamento de uma construção e que unia duas paredes e era responsável pelo alinhamento de cada tijolo dessa construção. Então imagine você uma construção onde há uma pedra principal e que a partir dela todas as outras são posicionadas, são alinhadas. Paulo então passa a afirmar que cada um dos crentes de Éfeso eram ilustrativamente uma das pedras dessa igreja que Deus está edificando sobre o fundamento que é Cristo. Os crentes de Éfeso estavam sendo inseridos e tinham seu lugar nesta nova igreja. Eles, neste lugar, eram conforme o alinhamento da pedra angular. Era de acordo com o chamado e mandamento de Deus em Cristo Jesus. Cada novo morador de Éfeso que se convertia, não sendo judeu, era colocado nessa edificação, nessa ilustração, como um dos tijolos e alinhado de acordo com o chamado de Deus. Era colocado no corpo de Cristo e tinha sua função, tinha o seu lugar, tinha a sua instrumentalidade. E esta instrumentalidade era de acordo com o chamado de Deus para cada um. O ensinamento que temos aqui, portanto, é de que Cristo é a base de toda a igreja, unindo pessoas diferentes entre si e formando de todos um só povo, uma só família. Culturas, classes sociais, etnias e idades não separam, não dividem a igreja verdadeira que está fundamentada em Cristo Jesus. A igreja é unida. A igreja não é fragmentada em partes, em pedaços. É um corpo sadio, alicerçado em Cristo Jesus. De certo modo, não há mais estrangeiro nem peregrino entre o povo de Deus. Todos estão sobre o mesmo fundamento e são alinhados por Deus. São colocados por Deus. Todos nessa nova comunidade possuem a incumbência de viver sobre os deveres e privilégios do reino de Deus. Veja o que Pedro escreve aos crentes que estavam espalhados pelo Oriente Médio. Veja como ele exorta. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aplicando isso à nossa vida, devemos primeiramente reconhecer que há somente um Senhor sobre a igreja. E este Senhor é o próprio Deus. Não devemos e nem precisamos inventar mecanismos para direcionar a nossa vida ou o nosso ministério. Deus é quem determina o que e como deve ser realizado as tarefas nessa nova comunidade chamada igreja. Nosso comportamento deve ser escolhido e realizado sempre de acordo com os mandamentos de Deus ensinados na Escritura. Não podemos esquecer que, tal como a igreja de Éfeso, ilustrativamente, nós somos também
tijolos de uma edificação em que Cristo é a pedra de alinhamento, a moldar nossa conduta e nossa área de atuação. O que cremos e o que realizamos deve sempre estar de acordo com o ensinamento de Cristo exposto na Bíblia, que é a palavra de Deus. Portanto, desfrutemos do fato de sermos uma nova família em Cristo, não vivendo mais longe de Deus e de seu caminho, mas sim perto de Deus. Não vivendo mais o individualismo, mas sim conforme a paz de Deus que une as pessoas em obediência à Bíblia. Não vivendo mais sem direção, mas sim edificados em Cristo Jesus, sabendo que há lugar e há ministério para todos aqueles que o Senhor tem chamado. Vamos orar nesse instante. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pela Tua instrução neste momento. E que o amor de Deus, o eterno Pai, que o consolo que há na cruz de Cristo e o poder do Espírito para serem testemunhas de Deus esteja sobre todos vós de modo claro a cada dia, agora e para todo sempre. Amém.